O melhor e mais justo de hoje debate a promoção de cidadania para 16 milhões de brasileiros que se encontram em situação de extrema pobreza. Uma das caras mais assustadoras da miséria é a fome. A gente estava falando disso no final do primeiro bloco, que acontece principalmente nas zonas rurais. Pode parecer até estranho, né? Mas a maior parte da fome está nas zonas rurais. Quando os olhos e os braços do Estado alcançarem essas regiões, será preciso oferecer condições para que essas populações sejam autônomas, independentes. O plano de aquisição de alimentos, o Bolsa Verde, o programa de fomento a atividades produtivas rurais, caminham em direção a essa emancipação, né? Pelo menos buscam isso. Do que depende a viabilidade desses projetos? Em que prazos eles podem ser implementados? Queria continuar a conversa que a gente fez no primeiro bloco. Lita, de novo, começar de novo com você. Você foi a última a falar, mas falou menos no final do primeiro bloco. Como, enfim, atingir o que a gente poderia chamar, sintetizando aqui, uma superação da miséria no campo econômico, mas também uma superação da miséria no campo social, né? Que era disso que a gente parou no primeiro bloco nessa conversa. Sim, com certeza, sem sombra de dúvida, investimento, né? Hoje a gente... Investimento é política pública e e mais recursos para essas questões. Com certeza, porque se a gente pega hoje, né, mesmo o avanço que teve nos últimos 8 anos no investimento para a agricultura familiar, né, então ela ainda, se a gente vai trabalhar junto ao agronegócio, ela é insignificante. Então, de um lado, né, o agronegócio ele está, né, praxe da questão do capitalismo, mas, no entanto, como o próprio O agronegócio tem um modelo de negócio, inclusive voltado, em parte, para o mercado interno, mas para exportação, para grande produção. Ela tem uma outra lógica, né? E mais a questão da monocultura. E como o nosso colega mesmo falou, 70% do que é produzido da agricultura familiar são os alimentos que vão para as nossas casas. Então, se não houver um investimento nessa questão, lá na frente a gente vai comer o quê? Cana-de-açúcar, né? Soja. De uma forma bem pejorativa, né? Soja, tantas outras monoculturas que acontecem por aí. Então, eu penso que... Nós vamos comer boi, soja e cana-de-açúcar. Justamente, né? E não é isso que nós queremos para os nossos filhos, né? Nós queremos, de fato, para garantir, né, André, a segurança alimentar e nutricional em quantidade, qualidade suficiente, a gente tem que investir, de fato. Nós queremos isso e muitas outras coisas, né? Sim, o André me falava dessa coisa meio surpreendente, né, André? De a zona rural, que no imaginário poderia parecer, bom, os caras estão ali perto, estão na terra e tal, deveriam se alimentar melhor, e no entanto é o contrário, né? Parece que o maior índice de fome está na zona rural e não nas zonas urbanas, né? Principalmente pela lógica que encomenda a produção para a cidade para abastecer os mercados, e não para a sua subsistência ou para uma vida comunitária sustentável. Então eu quero resgatar um pouco a entrada, né, desse bloco, a questão da construção desse programa. Acho que o maior enfoque é garantir uma política articulada. Desse programa do Brasil Sem Miséria. Isso, desse programa Brasil Sem Miséria. É conseguir pensar uma política de forma articulada, em que diferentes setores do governo discutam também com a sociedade civil e com a iniciativa privada para garantir um atendimento a diversas demandas da população, que não é só a alimentação, mas é trabalho, educação, cultura, saúde. Imaginem só que ainda hoje tem que ser colocado no programa como ação estratégica a documentação das crianças. Uma coisa que parece ser a matriz, né, do direito à cidadania é você ser identificado, é você ter acesso à construção de uma sociedade, e passa pelo acesso aos serviços. Então, quando nós estamos numa fase que nós precisamos preconizar, precisamos recomendar que ao nascer as crianças sejam documentadas, parece até uma questão primária. Até para elas terem acesso, né? Porque senão, se não tiver certidão de nascimento, depois registro RG, etc., você não pode nem ser atendido numa unidade de saúde, contam, né? Você não pode entrar numa escola, você nem conta, né? Então, quando nós estamos falando de alimentação e saudável ou combate à miséria, nós estamos falando de cidadania. E é entender o indivíduo como um todo em relação aos seus grupos sociais e à natureza. Então, hoje, um avanço que eu observo no programa é sair um pouco da visão fechada em compartimentos e começar a demandar dos diferentes serviços públicos. Então, uma das outra estratégia do programa é qualificar os serviços. Integradas, exatamente, intersetoriais, interministeriais. Que é um esforço de manejar tudo isso muito grande, né? Porque nós temos um governo, ou temos governos, que
pensam a sua governança. Então, ele fez coligações na época das eleições, então ele tem que repartir os vários ministérios, as várias secretarias. E às vezes você tem ministros que são de partidos diferentes, que concorrem entre si e que estão na base aliadas, mas que disputam espaço. Ou seja, tem dificuldades adicionais Exatamente. em função do tipo de estrutura do Estado, do governo brasileiro, Exatamente. que para governar precisa fazer governo de coalizão. Exatamente. Enfim. Então, a gente querer e idealizar uma política adequada é garantir essa articulação, mas na prática, aí é muito difícil conseguir Tem desafios a serem superados. Exatamente. Aí. Uma das políticas que, inclusive, já foi citada pela Lili, a questão do programa Luz para Todos, ele veio e trouxe um desenvolvimento para a área rural. O que o Brasil está precisando é que a gente desse mais qualidade de vida para o homem no campo, para não aglomerar nas cidades. Só que para isso, por exemplo, o programa de habitação rural, hoje ele já existe, mas é muito tímido. Então, para você criar um núcleo de casas populares na área urbana, o prefeito se articula e com pouco tempo já está construindo as casas. A gente encontra, o movimento sindical do Brasil inteiro, de trabalhadores rurais, encontra uma dificuldade para você conseguir construir uma casa na área urbana, na área rural. Porque estamos na questão, que também é histórica, né? Sim. Da reforma agrária, não estamos? Porque não é só construir a casa e não é também ter acesso mas à terra. Aí, só que aí o viés da reforma agrária ainda é para um outro público, né? Quando eu estou falando de habitação, é para aquele cidadão que mora numa casa que não tem condições de habitar e ele está lá. Se você der uma nova moradia para ele, com certeza ele vai continuar morando na roça, certo? Agora, se você não der, futuramente vai ser mais um. Então, mas esse cara é o morador da cidade pequena, é o pequeno está lá na roça sitiante. mesmo, não tem o programa. Sitiante. Ele já tem um pequeno terreno, uma pequena propriedade. Ele não está morando na propriedade ou na fazenda do empregador dele. Não, morando na área dele. Que não tem um programa para habitação. A casa que existe lá, ela está caindo, está sem condições nenhuma. Por exemplo, quando o programa Luz para Todos foi para a área rural, às vezes tinha casas que não tinha condições de colocar, era um risco você instalar energia elétrica nela porque poderia pegar fogo. E o programa hoje... de madeira, de taipa, de palha, assim por diante. Com certeza. E o programa que existe hoje de habitação para a área rural está muito tímido, né? Você esbarra na burocracia. Querem que os documentos sejam como fosse numa área urbana. Então... isso tem o programa, mas você não consegue avançar. Então, Elias, boa essa coisa aqui de separar o que precisaria ser feito, pelo menos alguns exemplos, já que são muitas coisas, na área urbana, em termos de superação da miséria, e na área rural. Você deu um exemplo, mas eu queria que vocês demarcassem um pouco para a gente, para o telespectador, entender nessas dimensões das políticas públicas, o que é específico para o urbano, o que é específico para o rural. Então, Fala, André. No aspecto do urbano, nós temos a geração de emprego e renda, com base principalmente na economia solidária, que pode atrair a população que, por vários processos, são excluídas da sociedade. Se a gente for olhar os dados de pobreza extrema, mostram que mulheres e negros são as pessoas mais atingidas pelo processo de pauperização. Então, quando nós vamos pensar um programa de emprego, tem que trabalhar essa realidade, porque mulheres e negros têm mais dificuldades de gerar renda. Então, a economia solidária pode ser um espaço para uma alternativa para isso. Então, aí é legal, explica o que é a economia solidária. A gente já fez mais de um programa sobre isso aqui, mas para quem não viu, economia solidária como uma alternativa econômica ao regime de mercado, né? Porque são pessoas se organizando, produzindo tecnologias sociais de produção agrícola, por exemplo, ou de outras, né? E se organizando de maneira cooperada, sem intermediários, colaborativa, que não se rege pelo princípio de concorrência do mercado, okay. Mas que sim, que todos distribuem entre si os ganhos daqueles investimentos sociais. Então, geração de renda, educação e acesso a serviços de assistência e de saúde. Essas seriam as 4 áreas estratégicas para o urbano. No rural, garantir o convívio do homem do campo naquele território, com desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, garantir assistência técnica para que eles possam produzir com uma base agroecológica sustentável.
Então, são as duas, hoje, colocações que tem. Bom, a economia solidária também vale para o campo, né? Vale. Porque, aliás, várias atividades são no campo, na dimensão agrícola. O que tem de interessante analisarmos é como que esses programas, não mero emaranhados de técnicas, né, de fazer programas, ajudam a incidir na questão das desigualdades que nós temos no país, sejam elas territoriais ou de renda. Nós temos ainda o Brasil como um dos países com maior desigualdade entre ricos e pobres. Então, será que esses programas conseguem atender a população de forma a ter um olhar proativo, protagonista do Estado, a reverter as situações que provocam a exclusão e as desigualdades? Então, essa é a grande chamada. Assim, o quanto esses programas conseguem, de fato, ao levar luz para o campo, não apenas instigar um consumo no campo, em que as pessoas vão usar mais geladeira, vão utilizar mais carro e vão ficar cheio de dívidas e não conseguir conviver de forma harmônica no território. E usando aquilo, inclusive, como ferramenta de autonomia e não de gerar maior dependência e até endividamento, maior problema econômico, né? Eu queria aproveitar isso que vocês estão dizendo para perguntar o seguinte, se a gente está em essa dimensão, né, urbano e rural, né? Você falou das dimensões, elas não são excludentes, né, André? São, Lita? Porque, por exemplo, economia solidária, educação, saúde, são necessidades do campo também. O André falava em termos de prioridade, é por aí mesmo? Com certeza, elas têm que se integrar, né? Independente se ela está no campo, se ela está no rural, se ela está no urbano, a integração se faz fundamental. E se me permite, eu queria pontuar pouco isso. Tem um contínuo aí de uma para outra. Isso, tem. É óbvio que você tem que considerar muito a questão local, né? Por exemplo, Diadema, eu sou gestora pública lá em Diadema, Diadema não tem área rural. Diadema é um município 100% urbano. Então, de que forma que nós vamos tentar trabalhar essa integração com o rural? E, antes disso também, mesmo na localidade, mesmo enquanto gestores públicos, a gente tem essa dificuldade da integração. Então, quando o André fala da questão da saúde e da educação, então, o poder público, no geral, ele foi sempre pautado cada um nas suas caixinhas. A saúde, trabalho que é direcionado à saúde, a educação, à educação. De maneira fragmentada. E hoje, tanto a estratégia Fome Zero, lançada pelo governo Lula, que culminou com a política aí de segurança alimentar e nutricional, quanto o Plano Brasil Sem Miséria, ele vem dizer o contrário, né? Não dá mais para você trabalhar fragmentado. Se a saúde não conversar com a educação, se não conversar com o abastecimento, com a agricultura, com a assistência social, então de nada vai adiantar, porque o público, né, as pessoas são as mesmas. Ótimo né? você falar isso, eu queria fazer uma pergunta nessa direção, mas tanto os gestores quanto os técnicos, os profissionais dessas várias áreas, no município, no estado e na federação, eles estão capacitados para fazer isso, para pensar de maneira integrada? Nós temos formação suficiente para os nossos agentes públicos, digamos? Eu não estou falando só do gestor, do prefeito, do governador, da presidenta. Estou falando também do técnico que está lá, do cara que vai ter que operar, né? Seja ele de nível médio, de nível superior. A gente já tem uma cultura suficiente para que o agente público, o professor, o médico, o agrônomo, o engenheiro, o auxiliar de enfermagem, a merendeira da escola, enfim, todos os níveis, esses caras ajam nessa direção, numa direção de pensar isso junto? Mas tem uma coisa interessante, tem pela primeira vez uma prioridade que isso seja ofertado pelo serviço público, que seja ofertado pelo Estado e seus entes federados. Se a gente for fazer uma análise retrospectiva, quando criado pelo Fernando Henrique Cardoso, Comunidade Solidária, pelo nome Solidária, a ideia era terceirizar, era contar com as OCIPs, contar com as ONGs, contar com todos os parceiros dessas entidades do programa. Não governamentais. Hoje, o que o Brasil Sem Miséria faz é dizer, nós, Estado brasileiro, temos responsabilidade com essa população. Não pode ser só um convencimento de parcela da sociedade civil que queira cuidar dessa população. E aí demanda do Centro de Referência Assistência Social, equipamentos públicos, dos CRES, Centros Especializados de Assistência Social, equipamentos públicos, das unidades básicas de saúde, unidades públicas. Então, o que o governo está fazendo? Vamos criar essa rede socioassistencial, funcionar de forma adequada, articulando serviços, articulando políticas, para garantir uma cobertura de cidadania.
e não responsabilizar a iniciativa privada ou a sociedade civil. Uma rede de proteção social Exatamente. é importante como e executada pelo Estado, né? Esse é o poder de quadro da diferença, né? Nós temos um Estado hoje participativo, um Estado que induz processos e que chama para si a responsabilidade constitucionais que nós temos. Ou seja, o caminho é esse, então. Tem muitos Agora, ajustes, prática, mas o caminho é esse. Não é isso ainda que acontece de fato. Então, tem experiências, né, que já começam, né, e aí puxando um pouquinho a brasa para a sardinha. Mas a direção está certa. Isso, a Nós direção estamos no está rumo, certa, isso. E se você não pautar essa questão da formação mesmo, né, ela fica a mercê, né, ela fica além daquilo que é... Há muito entendimento isso. Olha, mas isso aqui não tem nada a ver com a gente, né? Quando a gente vai fazer na prática, lá no dia a dia, não, mas isso aqui é educação, isso aqui não é saúde, isso aqui não tem nada a ver comigo. Então, a gente percebe, então é esse processo. Se de um lado a gente tem todo esse trabalho da questão da proteção social, que é fundamental, no outro extremo você tem que ter a formação dos técnicos que vão trabalhar com isso. Né? Então, acho que isso se faz fundamental. Uma coisa que traz nesse aspecto aí é que como geralmente quem grita mais consegue ser mais ouvido, por exemplo, a gente tem discutido bastante no nosso meio a questão das causas. Por exemplo, a área de saúde reclama muito, grita bastante, e às vezes a própria imprensa foca muito na questão da saúde. Mas ninguém às vezes discute muito o porquê. Né? Por que as pessoas estão ficando mais doentes? Né? Problema de alimentação. Esse é um dos problemas. Um dos problemas, dos fatores, mas um dos mais fortes é a questão da alimentação. Então você investe bastante para resolver o problema, mas não investe para resolver a causa. E aí na saúde curativa e não na preventiva. Não tem prevenção. Então você fica, vamos fazer hospital, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o quê. Mas aí esquece de voltar para a causa do problema. Né? Então isso, por exemplo, a questão do esgoto. Uma boa parte das doenças é questão de esgoto. E a gente sabe, o saneamento básico, a gente sabe que está sendo feito a passo de tartaruga esse processo. Né? Então, todos os lugares que a gente for, o problema do esgoto continua sendo um problema sério. Uma questão ainda, de certa maneira, que nós temos muitas necessidades e não temos orçamento para tudo isso de uma vez só. Né? Vai tendo que escalonar e priorizar. Mas eu tenho que fazer mais um intervalo e a gente já volta.